Uma pergunta no Instagram, principalmente. As pessoas sempre nos perguntam o seguinte: por que todo mundo consegue ter uma vida saudável, mas eu não? Olá pessoal, meu nome é Júlia Almeida Eu sou o William Lopes, e começa mais um episódio do YCast. o podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar o nosso episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir no imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Desde o financiamento, a escolha do terreno, a ajudar vocês a vender o imóvel, até mesmo você que quer conseguir aqui nos Emirados Árabes o seu visto de investidor, a Bela Vista Properties vai ajudar vocês em todo o processo. Esteja você aqui nos Emirados, no Brasil, qualquer lugar do mundo, quer investir em Abu Dhabi, procura o pessoal da Bela Vista que eles vão ajudar vocês em todo o processo. Então, para entrar em contato, vai aparecer aqui o QR Code e o link na descrição. Isso aí. E hoje, o que a gente vai falar, meu amor? A gente vai ter um papo aqui super bacana e vamos dar 5 dicas para vocês que querem começar a atividade física. É isso aí. A gente recebe muito uma pergunta no Instagram, principalmente. As pessoas sempre nos perguntam o seguinte: por que todo mundo consegue ter uma vida saudável, mas eu não? Eu não consigo. Por quê? Por que você acha, meu amor? Eu acho que as pessoas se auto-sabotam muito. Criam muitas desculpas para dar o pontapé inicial. Interessante. Então, nesse episódio, nós vamos dar para vocês 5 dicas que para nós é extremamente importante, foi importante no nosso processo para chegar até aqui, para a gente conseguir ter uma rotina saudável, conseguir praticar atividade física e tudo mais. Nós vamos falar basicamente dessas 5 dicas. Se você seguir, tenho certeza que isso vai deixar vocês muito mais próximos do objetivo de vocês e principalmente muito mais constante na vida saudável de vocês. Deixando bem claro que a gente já passou por todos os processos. Hoje a gente é ativo, mas a gente já teve o nosso passado lá atrás que a gente tinha dificuldade para começar também. Aquele passado sombrio, né? Isso, a gente vai contar para vocês como foi a nossa história no meio dos tópicos que a gente vai citar aqui. E é importante ressaltar isso, porque muita gente acha que a gente sempre foi saudável, sempre, né, seguiu uma vida fitness, sempre treinou muito bem, sempre teve facilidade de manter a alimentação, mas nem sempre foi bem assim. Qual que é a primeira dica, meu amor? Criar metas. Ter objetivos. É isso aí. A meta é o principal. É a primeira coisa que você deve se importar. Se você não tem metas definidas, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu já ouvi uma vez e ela me marcou muito, que é o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que ter metas muito bem definidas. São metas que você consegue mensurar e saber se você está no caminho certo. A partir do momento que você criou a sua meta, você vai criar ações focados naquela meta. Então, tudo aquilo que for distração, você consegue com mais facilidade falar não. É uma das maiores dificuldades do ser humano, né? E outra coisa, façam metas pequenas e comemore cada conquista delas. Por quê? Às vezes eu vejo as pessoas são 880. Então, elas querem começar a correr, elas já querem começar a correr ali e dar o melhor. Não, gente. Começa caminhando, vai intercalando, caminhar com trote. Ou você quer começar uma academia, não vá todos os dias. Às vezes eu fico vendo as pessoas pagam aí 2 meses de academia, fala que vai todo dia e não vai. Então, coloca metas pequenas. Eu vou começar 2 vezes na academia. E intercala com uma caminhada. Tô dando exemplo. Começa pequeno e vai comemorando cada conquista. Eu vou fazer 1 semana. Vou ver como é que o meu corpo vai reagir, se eu vou dar conta. Deu 1 semana? Comemora. Não, agora semana que vem eu vou de novo. Então, assim, não seja aquela pessoa 880, não. E aproveite cada processo dessa jornada, que o mais bacana é o processo. Quando você começa a ver beleza no processo, fica mais fácil. Fica mais fácil. É uma frase do Ken Blanchard, que é um escritor americano, que ele fala que todo bom desempenho, ele começa com um bom objetivo, e um objetivo claro. Então, se você tem um objetivo claro, segue esse objetivo porque você vai ter mais instrução, você vai ter mais orientação. Uma outra citação também do livro que eu gosto muito, para mim a melhor leitura que eu já fiz até hoje, eu sempre recomendo ela, que é o livro Mais Perto que o Diabo, do Napoleon Hill. Ele fala muito lá sobre o propósito definido.
que as pessoas precisam de um propósito definido, porque a partir do momento que você não tem um propósito definido, você vai se tornar uma pessoa alienada. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. E em relação a ter uma vida saudável, se você tem a sua meta clara, e aí quando eu digo meta, é importante ressaltar que às vezes a gente fica muito focado no objetivo. Eu dou o exemplo que é o seguinte: você ouve sempre, segunda-feira eu vou começar a dieta e até projeto verão, né? Todo mundo faz projeto verão. Todo mundo já fez pelo menos uma vez na vida o projeto verão. Mas até dezembro eu vou, vou perder 5 quilos. E aí a pessoa fala que isso é a meta dela, esse é o objetivo dela. Só que até dezembro muita coisa pode acontecer. É um período muito grande para uma meta pequena, para falar a verdade. Mas o nosso cérebro, ele vai ver essa meta, e aí volta muito o que a gente já comentou no outro episódio sobre os estudos. Beleza, é dezembro, nós estamos agora no início de outubro. Então vamos fazer o seguinte, igual na escola, eu vou deixar na última semana. É por isso que eu falo que é uma meta pequena pro tempo que você colocou. É isso. Aí a pessoa fala assim, não, tá em outubro ainda, quando chegar ali perto de novembro eu começo. Aí chegou novembro, não, gente, dezembro ainda, dezembro eu começo. Aí chegou dezembro, a pessoa começa e fala assim, não, já não dá tempo mais. Aí passa ano que vem. Então, são coisas que existem muitas variáveis, isso é uma meta que existem muitas variáveis que pode tirar do caminho. E principalmente, você vai acabar procrastinando. Então, a ideia que eu dou para vocês, essa dica de ter metas bem definidas, faça metas curtas, metas que estão no seu controle. Não tenha meta de perder tantos quilos, tenha a meta de eu vou me exercitar 30 minutos todos os dias. É uma meta menor, é uma meta que está muito no seu controle, 30 minutinhos por dia, 10 minutinhos que seja, 15 minutinhos que seja, dentro da sua casa você consegue exercitar. William, mas o meu dia é muito corrido. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Pessoal, coloca uma coisinha na cabeça de vocês. A definição de tempo, ela é igual para todo mundo. Todos nós temos 24 horas por dia. E por que alguns conseguem e outros não? Eu quero deixar aqui para você que está escutando esse podcast agora, vai lá no seu telefone, no Instagram e vê quanto tempo por dia vocês ficam lá. Eu tenho certeza que no mínimo 3 horas por dia todo mundo fica lá. Pois é. Então, na verdade, ao meu modo de ver, não é falta de tempo, é falta de prioridade. E tá tudo bem. Eu já tive períodos da minha vida que eu precisei abrir mão um pouquinho da minha saúde para focar no trabalho. Para focar no meu trabalho, para conquistar coisas que naquele momento eram extremamente importantes para o meu objetivo. Mas eu tinha uma meta definida de onde eu queria dar, eu tinha um caminho que eu precisava seguir, e para seguir esse caminho eu precisei reduzir um pouco a minha interação, minha atividade física. Acabei que eu saí um pouquinho do foco e minha saúde, eu perdi muita saúde nesse período, mas foi um período definido. Eu tinha certeza que esse período ia acabar. Tem uma frase, uma fala do Jojo que eu acho maravilhosa, que ele fala que é o seguinte: não inverta a ordem, é saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Se for preciso inverter essa ordem, que seja por um período curto e definido. Tenha prazo para acabar. Por que a gente deve cuidar primeiro da nossa saúde? A Júlia tem um exemplo que eu amo. Eu amo esse exemplo que eu escutei. Eu vi no Instagram. Quando a gente está no avião, a aeromoça fala, coloque a máscara primeiro em você e depois você coloque no seu companheiro. E isso é a vida, gente. Primeiro você precisa focar em você, cuidar de você, para você conseguir ajudar o próximo a transbordar para as pessoas. Uma coisa que o meu Instagram, ele aparece muito. Teve um exemplo lá de um homem com um filho e um menino foi para o meio da rua. O pai não conseguiu correr para salvar o filho. Pensa. Então é muito importante, cuidem da saúde de vocês, coloquem-se como prioridade, porque isso faz total diferença. Para você, para sua família, para o seu trabalho. Essa questão é muito interessante, porque tem até um filme que a gente assistiu recentemente. Isso, eu quero indicar ele para vocês, mas vejam com o coração aberto. Porque ele é uma crítica social, assim, muito pesada, muito tensa. Ele mexe com muitos sentimentos. Como é que é o nome do filme? A Baleia. A Baleia. Sem dar spoiler, mas a história de um professor que ele tem obesidade. E aí ele começa a se transformar em um prisioneiro do próprio corpo.
Ele quer fazer algumas coisas, mas o corpo dele não responde, ele não consegue. Eu não tô falando, pessoal, tô falando de correr uma maratona, não tô falando de fazer coisas mirabolantes, não. Eu tô falando de coisas básicas, de pegar um objeto no chão. Ele não conseguia mais pegar objetos no chão. Gente, o tanto que o ser humano é adaptativo, porque ele, diante de toda a situação que ele estava, ele conseguiu se adaptar àquilo. Exemplo, a chave caía no chão. O que ele fez? Ele arrumou um gancho e esse gancho ele conseguia pegar a chave. Eles arrumaram uma cadeira de rodas para ele se locomover dentro de casa. Uma amiga dele pedia pizza para ele não precisar, né? Aí ele não conseguia sair lá fora, o entregador colocava a pizza no correio. Então, assim, é muito importante você também estar no meio de pessoas que te ajudem, porque o ambiente faz a diferença. É isso aí. Então, beleza. Primeira dica, metas bem definidas, metas que são executáveis e metas que você consegue medir se você está no caminho certo. Então, faça metas que estão de acordo com a sua capacidade naquele momento. E depois de concluir as metas, comemore, mesmo que seja pequena, porque a gente comemorar, automaticamente, na outra semana, a gente quer fazer de novo, porque a gente começa a ver resultado. Então, comemorem as pequenas conquistas. É isso que vai fazer a diferença no seu processo e no seu resultado. É isso aí. A segunda dica, que tem muito a ver com a meta, é comece devagar, mas seja constante. Tenha constância. Consiga manter aquela rotina. Porque a gente... eu já fiz isso, tenho certeza que a Júlia também já fez, e muita gente aí vai se identificar com isso. A gente sempre tentou aquela ideia, aquela dieta mirabolante. Fazer jejum. A dieta da lua, lembra de a dieta da lua? Meu pai falava isso comigo, que eu fazia dieta da lua. Só não comia a lua, né? Porque não tinha jeito. É isso, a gente sempre já tentou um meio totalmente extremo. Não, agora eu mudei de vida. Comia doce todos os dias e hoje acabou. Vou ficar 1 ano sem comer doce. Aí passa uma semana, nossa, tô ótimo, não como doce. Aí 15 dias tá assim. Aí passou 15 dias, a pessoa já tá com, meu Deus do céu. Quer saber, eu vou comer só um docinho, não vai me atrapalhar não. E aí quando a pessoa começa a comer, ela come o dobro. Porque ela ficou esse período sem e agora ela quer... Aí dá aquele efeito rebote. Aí a pessoa passa do limite, ela volta pior do que ela tava. Por quê? Porque ela foi extrema. Ela tentou achar uma solução extrema. E eu era essa pessoa, o efeito sanfona, na verdade. Porque eu engordava muito, emagrecia muito, engordava muito. Eu conseguia ficar um período mantendo desse jeito, com dietas mirabolantes. E depois, na hora que dava a fome, dava aquele rebote, eu comia tudo. Aí, final de semana, era sanduíche, pizza. E não tinha um dia livre, uma refeição livre. Eu tinha, vários dias constantes. Aí eu engordava tudo de novo. É interessante isso aí, né? Quando você começa a fazer dieta, você começa a preocupar mais com a sua alimentação, geralmente o seu nutricionista fala assim, olha, vamos fazer dessa forma e você vai ter uma refeição livre. Antigamente o pessoal usava a expressão refeição lixo. Refeição lixo. Eu particularmente não gosto dessa expressão, porque comida não é lixo. Comida não é lixo. Mas a ideia da refeição, presta atenção, é refeição livre. Não é o dia livre. Não é um dia livre. Porque quando você é muito extremista, igual 880, como a Júlia falou, se você comete um pequeno erro, ou você comete um pequeno deslize, ou na sua rotina você não consegue treinar no horário que você queria naquele dia, ou você esqueceu a marmita e você não consegue comer a refeição que você deveria comer naquele momento, se você é muito extremista, nós seres humanos, nós tendemos a, nossa, eu esqueci de trazer minha marmita hoje. Sabe de uma coisa? Então, não vou fazer dieta hoje. Aí você não fez a dieta hoje, chegou à noite, para quem treina à noite. Eu já não fiz a dieta direito, eu vou treinar para quê? Aí você já não treina. Aí no outro dia já dá o efeito sonolência, você já comeu errado à noite, comeu errado, né, à tarde. Eu não fui ontem, não vou hoje também. Semana que vem eu começo de novo. E assim vai. Então, a gente tem que tomar cuidado, isso chama-se autossabotagem. As pessoas começam a se sabotar, a dar desculpas para não fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Então, em relação a começar com metas, primeira dica. Segunda dica, devagar, mas constante. E não precisa fazer igual o William falou,
Não precisa ficar 2 horas na academia, ficar 3 horas na academia. Comece com o básico, faça uma caminhada, coloque o seu corpo para se exercitar. Acordou, vai lá fora, toma um vento, vê o sol, faz uma caminhada, depois você volta. Ah, Júlia, não consigo de dia. Vai de noite, vai no horário que der, mas tira esses 30 minutinhos para cuidar de você, é muito importante. Vou contar uma historinha para vocês. A minha história. Eu acho que eu já falei aqui, se eu não já falei, vou contar de novo. Mas eu teve um período da minha vida, principalmente quando eu estava na faculdade, eu dava aula no Senai durante o dia, fazia curso de inglês entre o Senai e a faculdade, fazia a faculdade à noite. E nesse período eu também viajava muito pelo Senai para preparação para competição. Isso foi no período aí de 2012, 2013 até 2015. Nesse período eu zerei, eu não fazia atividade física. A atividade física que eu fazia, o exercício físico que eu fazia, era geralmente, esporadicamente, uma vez no mês, no final de semana, jogar futebol na ABB lá com o pessoal. Era isso que eu fazia. E na minha cabeça tava legal, era o suficiente, e aí eu fui começando a comer só besteira, porque eu ficava sempre viajando, então você come aeroporto, você come restaurante, você vai em fast food, você pede pizza, beleza. Acabou o processo do World Skills de 2015, da competição, eu voltei, nessa época eu trabalhava no Senai de Divinópolis, e aí eu comecei a me sentir muito mal, eu ficava muito estressado, eu sentia que minha pressão estava muito alta, eu procurei um cardiologista. Eu fiz o exame de mapa, fiz alguns exames e descobri que realmente minha pressão estava muito alta. Eu estava com 25 anos na época, minha pressão ela dava 16 por 12, Nossa. 15 por 10. Era uma pressão extremamente alta para uma pessoa jovem, que teoricamente estava saudável. E aí acendeu uma luzinha, porque eu estava com problema de pressão alta, tão jovem, e eu senti que minha cabeça estava com uma confusão mental muito grande dentro daquele processo. Eu procurei um outro profissional também e acabei descobrindo que eu estava começando, que eu tinha que, além de fazer o tratamento para pressão, eu comecei também a tomar ansiolítico. Eu estava muito ansioso por causa da situação, por causa da competição, por causa dos estudos na faculdade, e comecei a tomar esse ansiolítico. Quando eu comecei a tomar esse ansiolítico, eu comecei a perceber que eu ficava muito letárgico, que eu ficava meio lerdão, e aí foi quando eu tive o estalo. Falei, meu Deus, eu tô com 25 anos, eu tô começando a ficar dependente de remédio tarja preta, e sendo que eu sei qual que é o caminho, porque antes disso tudo, eu era muito ativo, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, handebol, eu corria, eu participava de vários exercícios físicos, e de repente parei para seguir essa vida. Foi quando eu voltei para academia. Só que eu não voltei para academia treinando 10 vezes na semana, 2 horas por dia. Igual eu faço hoje. Hoje, dependendo da semana, a gente treina 11 vezes na semana. A gente treina 2 horas por dia. Você pega uma semana, você treina mais de 20 horas uma semana. Mas eu comecei 3 dias da semana, 50 minutinhos no horário de almoço. Foi isso que eu comecei. Comecei devagar. Comecei no que estava no meu propósito, na minha capacidade. É fácil? Não é. É porque as pessoas, elas querem ver resultado. O problema é esse, elas não conseguem passar pelo processo. Elas começam uma coisa e já quer o final feliz lá com o resultado. Então, por isso que é importante apreciar o processo e curtir cada meta que você concluiu. É isso aí. Então, comece devagar e seja constante. Isso. Qual que é a próxima dica? Qual que é o terceiro? A próxima dica é encontrar uma atividade, um exercício físico que você goste. Esse eu posso dar um exemplo, porque hoje todo mundo sabe que eu amo a corrida, mas antes de encontrar corrida, vou contar para vocês o que eu já fiz. Eu já fiz aula de dança de hip hop, já fiz dança de... Imagina ela dançando hip hop. Imagina. Já joguei peteca, fui para campeonato de peteca, já joguei queimada, já fiz aula de crossfit, já fiz 2 anos de Muay Thai. Então, assim, eu passei... musculação, eu passei por vários esportes até eu me identificar com a corrida. Então, não tenha vergonha de falar assim, eu comecei uma dança, não gostei, vou pra outra. Gente, a gente tem que explorar pra ver o que a gente gosta. E quando você encontrar, foca naquilo, trabalha em cima daquilo. A gente ouve muito, como é que vocês aguentam ir pra academia todos os dias? Eu detesto musculação. Musculação, principalmente uma pessoa que é mais sedentária, ela tende a não gostar. E, de fato, musculação, para quem não gosta, ela é muito monótona. Você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Mas que é uma das mais importantes. É importante, mas até a gente entender essa importância, talvez seja muito mais interessante você encontrar uma atividade
vamos dizer, uma atividade de entrada na vida saudável, fazer essa atividade a partir dessa atividade. Por exemplo, eu não comecei fazendo CrossFit. Eu comecei primeiro fazendo musculação, aí depois da musculação eu passei pro HIIT, aí eu me apaixonei com o HIIT, comecei a fazer HIIT constantemente, 2, 3 vezes na semana, geralmente fazia terça, quinta e sábado, e aí aquilo me deixou motivado, porque eu gosto de atividades mais que mudam o tempo todo, sempre tem um desafio diferente. Mais dinâmico, né? E aí chegou no momento que o HIIT já não estava me satisfazendo mais, eu já estava procurando outras atividades, foi então que eu conheci o CrossFit. E aí, através do CrossFit, que me desafia muito até hoje, eu me encontrei ali, baseado no estímulo, baseado nas atividades, nos exercícios que eu faço, nas cargas que eu faço, o preparo físico que ele me dá. Mas eu tenho amigos que nem passam na porta do CrossFit, porque para eles não faz sentido. A gente conhece pessoas que a atividade que gosta de fazer é dança. Ama dançar. E quando tá dançando, fica 1 hora, 2 horas dançando, termina suando, escorrendo e nem vê o tempo passar. Por quê? Porque encontrou na dança uma forma de se exercitar, de manter o corpo em movimento. É igual eu falo, quando eu corria lá na minha cidade, eu saía, era 4h30, 5 horas. Gente, não tinha ninguém na rua, nenhum carro. Eu colocava o foninho assim no alto e saía, sabe, aquele vento no seu rosto. Então, acha um esporte que vai te dar prazer de fazer, de você acordar no outro dia e falar assim, nossa, hoje eu vou mais um dia. E eu vou falar pra vocês, nem todo dia a gente tá animado, nem todo dia a gente tá motivado, mas é nesses dias que vocês têm que ir e pra não se sabotar, porque se a gente começa um dia a falhar, a gente falta os outros. Essa questão de faltar os outros, tenha em mente que em algum momento alguma coisa vai dar errado. A gente planejamento é extremamente importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar muito, porque eu planejo até a hora que eu vou fazer o planejamento. Eu gosto muito de planejar. E mesmo planejando, muitas coisas saem do nosso controle. Então, escolha uma atividade, um exercício físico, que você consiga se ver fazendo esse exercício durante toda a sua vida, que isso não demande... que você não precise sofrer, ai meu Deus, eu tenho que ir hoje para academia. Não, nossa senhora, hoje tem academia, hoje eu quero ir, hoje eu preciso ir, vai ser legal. Eu, particularmente, quando eu vou treinar, gente, eu literalmente desligo do mundo. Primeiro, eu desligo notificação do meu telefone, então eu não vejo se chega mensagem, ligação, eu desligo, eu estou presente naquele momento. E é um dos poucos momentos que eu consigo literalmente manter o meu foco somente naquela atividade e me desligar dos problemas. Quando eu estou treinando, eu não lembro de conta, eu não lembro que eu tenho que preparar alguma coisa. Eu estou treinando. Então, encontre essa atividade, esse exercício físico, que você vai conseguir se desconectar do mundo e se conectar principalmente com você. E outra coisa é que automaticamente a gente começa a se desafiar. Porque eu comecei com a corrida, falei assim, eu quero treinar para 10. Aí você consegue o tempo que você queria ali treinando durante uns 6 meses. Não, agora eu vou por 21. E você vai colocando metas, seu corpo vai pedindo mais. Isso é muito legal, que a gente começa a se desafiar e ver resultado. É isso. Né? Então isso é muito bacana. Comece, encontre. Pergunta, às vezes eu tô confuso, eu não sei. Pergunta às pessoas que estão à sua volta no que você é bom. No que você tem mais facilidade. E não tenha vergonha de fazer uma aula experimental. Eu fico vendo, né? Quando eu estava na Academia lá do Brasil, as pessoas têm vergonha de começar uma aula experimental. Ah, o que os outros vão pensar de mim? Eu não vou julgar. Eu era muito assim na aula de dança. Quando eu comecei, eu não tinha coordenação. A Sandy lembra, eu era horrível em coordenação. Então eu começava a dançar, eu achava que todo mundo estava olhando para mim. Aí eu falei assim, eu não vou mais. Mas aí depois eu falei assim, gente, eu tô começando. E foi uma das aulas que eu mais gostava, porque passava tão rápido depois que você começa a ver resultado, ver que você tá conseguindo seguir ela dançando. Então isso é muito importante. Não tenham vergonha de começar uma aula experimental. Vamos fazer um exercício aí, você que tá nos ouvindo aí. Eu não sei qual que é o exercício físico que eu gosto. Hoje a gente tá muito imerso nas redes sociais. E a gente tem muitas pessoas que a gente gosta, que a gente segue, que a gente se inspira. Pega o seu Instagram, sua rede social que você está usando agora, e procura qual que é o esporte que mais aparece. Provavelmente,
vai ser esse aí que é o que você se identifica. Isso. Quem sabe esse não é o primeiro, é o pontapé inicial, o primeiro passo que você vai dar para encontrar um exercício físico que você vai se identificar. Então, fica a dica aí. Isso. Qual que é o próximo? Bom, Falamos 3. já que a gente definiu nossa meta, muito bem definida, já que nós começamos do nosso jeito, do nosso tempo, mas mantendo a constância. E agora, nós encontramos qual que é o exercício físico que a gente se sente bem em fazer, a gente vai para a quarta dica, que é o quê? Ajustar a nossa rotina. Que é muito importante. Lembra da prioridade que eu falei no início? Quando você tem prioridade, você encontra um tempinho. Você reorganiza os seus hábitos, o seu ambiente, a sua rotina, para ter aquele tipo de atitude, para ter aquele momento. Porque é uma prioridade para você. Se eu quero, por exemplo, assistir um jogo de futebol, né? O homem gosta... Hoje em dia tá quase 50-50, né? Mulheres também estão acompanhando muito futebol. Mas você gosta aí de assistir futebol. Eu tenho certeza que todo domingo você prepara o seu dia para quando chegar lá, sei lá, 4 horas da tarde, que é quando vai começar o jogo, você não tem nenhuma atividade para fazer e naquele momento você vai sentar e vai ficar por 2 horas sentado na frente da televisão assistindo um jogo. Não, um exemplo, gente, é o trabalho. A gente não levanta todo dia a planeja pra gente trabalhar? Porque é uma prioridade. É uma prioridade, entendeu? Então, você tem que colocar a sua saúde como prioridade, a sua rotina como prioridade. E se você se coloca como prioridade, você vai conseguir alcançar o seu objetivo muito mais fácil. Mais A fácil. gente tem dificuldade de enxergar benefícios mantendo uma vida saudável, porque a gente sempre está focado nas coisas externas, nas coisas que estão acontecendo, trabalho, outra coisa, mas não nós mesmos. A gente só começa a prestar atenção que a coisa está indo para um caminho ruim quando a vaca já está indo para o brejo, já. Quando a coisa já está ruim. Então, comece a observar, comece a se ver como prioridade. E aí, a partir do momento que você coloca como prioridade, não, agora eu preciso mudar os meus hábitos e as minhas rotinas para eu encaixar meu exercício físico, para eu encaixar minha alimentação, para eu melhorar meu sono, que nós vamos falar aqui também, que é extremamente importante. A questão de rotina, comecem a descascar mais. Comece a descascar uma laranja, uma banana. As pessoas hoje elas esquecem de que né, tem que descascar, tem que comer coisa saudável. É muito mais fácil você pedir um iFood e chega muito mais rápido do que você ir lá, descascar, picar. Então, aprendam isso, a descascar, comer bem. Ah, mas eu não gosto de comer fruta. Você já experimentou todas as frutas? Essa semana pra trás agora, que eu experimentei o maracujá. Eu nunca tinha comido maracujá. Porque na minha cabeça ele era ruim. Beterraba era uma coisa que eu não comia. Então, a gente tem na nossa cabeça que é ruim, mas nem experimenta. Então, passa a comprar. Eu vou comprar um maracujá, vou comprar uma beterraba, vou picar pequenininho ou vou fazer um suco. Descasquem mais se vocês vão começar a ver os resultados na pele, no seu rendimento durante o dia, na energia que isso te dá. Então, faça um teste. Você que está aí agora, vai lá na cozinha, descasca uma laranja, chupa ela e veja a diferença, o sabor que é uma fruta. Tanto que o nosso corpo não está acostumado, né? Porque a gente está acostumado a comer batata frita, sanduíche. Então, façam isso, descasquem mais. Interessante. Inclusive, isso é uma métrica. Lembra que a gente falou no início das metas? Que é importante você ter metas que sejam fáceis de você mensurar se você está no caminho certo? Para você ver se nesse momento agora você está no caminho certo, pensa, para preparar a sua refeição, você está desembalando mais ou você está descascando mais? Eu ouvi isso uma vez, eu achei impressionante, eu achei muito legal. De você ver se está no caminho certo. Quando você termina de preparar a sua refeição, tem mais embalagem ou mais casca que você tirou das frutas, legumes, etc. Isso aí é uma boa forma de você mensurar se você está indo no caminho certo. É óbvio, em situações você vai comprar um produto saudável e ele vai estar com uma caixa. Não estou dizendo isso. Mas de modo geral, a maioria, se você está tendo uma alimentação saudável, baseada em quê? Frutas, legumes, verduras, etc., você vai descascar mais do que desembalar. Então, interessante. Pensa aí agora. Tô desembalando ou tô descascando mais? Escreve aí nos comentários, você que tá escutando. Você descasca mais ou desembala mais as embalagens? Sensacional. E em relação à dica 4, pessoal, você ajustar a sua rotina para isso, a prioridade, ela precisa ser feita e a gente tem
todos os dias que tomar a decisão do que fazer e não fazer, ter prioridade, tomar a decisão de mudar, ela vai implicar em renúncia. Ela vai implicar em você dizer não para muita coisa, para muita gente, para muito ambiente. Eu já teve situações de eu não sair ou eu não ir em algum evento social, fazer alguma coisa, principalmente no período da noite, porque eu sabia que se eu fosse, eu não conseguiria treinar no outro dia de manhã e eu teria uma competição própria. Ah, William, mas isso é egoísmo. Não, eu estava alinhado com a minha meta. Eu estava alinhado com o meu objetivo. Você tinha um propósito. Eu tinha uma meta, um propósito muito bem definido. Eu tinha um caminho muito bem definido para alcançar aquele objetivo. E sair à noite, chegar de madrugada e não treinar no outro dia, não estava alinhado com isso. Então, para mim, foi muito mais fácil falar não e mudar a minha rotina para quê? Para caber no meu objetivo. E outra coisa, as pessoas têm muito medo de dizer não. Eu fico reparando, elas não conseguem falar assim, não vou. Elas criam toda uma história para falar não. Exato. Então, não seja vítima do não. Se as pessoas realmente gostarem de você, estiver te apoiando, elas vão entender que não ir naquele momento é importante para você conquistar o que você quer. Então, não seja vítima do não. Não crie histórias para dar não. Não é não. Pronto. É isso. O meu relacionamento com a Júlia, a gente é muito aberto. A gente sempre fala, obviamente, que não é de uma maneira agressiva, de uma maneira que vai incomodar o outro, mas com carinho a gente sempre fala o que gostou e o que não gostou. E eu não tenho medo ou vergonha alguma de falar, eu não gostei dessa sua atitude. Não gostei da forma como você falou isso. Isso é natural, porque eu tenho liberdade com ela. Eu tenho certeza que as pessoas que estão à sua volta e estão alinhadas com o seu propósito, quando você disser um não, elas vão entender. Porque elas sabem qual é o seu propósito. Deixe claro para as pessoas qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Eu sempre ando até hoje com minhas marmitas. Para onde eu vou, eu estou com as minhas marmitas. E quando as pessoas me convidam ou as pessoas me chamam para fazer alguma coisa, elas sabem que eu vou levar a minha comida. Óbvio, tem, principalmente no final de semana, a gente sai com os amigos, faz alguma coisa que está dentro da nossa refeição livre. Está no nosso planejamento isso. Mas se você me chamar, por exemplo, numa terça-feira para comer um sanduíche à noite, e eu já vou te adiantando agora, eu vou falar não. Porque baseado na rotina que eu criei, no ambiente que eu criei para chegar nos meus objetivos, das minhas metas, isso não tá lá. Então, para mim é fácil falar não. E hoje é muito legal que a gente recebe nossos amigos lá em casa, eles já sabem, 10 horas todo mundo já tá recolhendo. Porque a gente não consegue, a gente fez uma rotina de sono tão assim... A limpeza, tão limpa. É tão boa. Então, 9h15, 9h20, a gente já desliga os telefones e apaga as luzes pra gente já ir deitar. Então, cria essa rotina. Eu sei que é difícil no começo, né? Até a gente adaptar o corpo a isso, a gente às vezes fica na cama acordado, mas tentem fazer a higiene do sono, tanto que é importante você acordar animado do outro dia, ter uma noite tranquila de sono. Tranquila de sono, né? E se você deixa claro qual é a sua meta para as pessoas, elas te respeitam. Vai ficar mais fácil para as pessoas entender. Eu já falei isso alguma vez e vou repetir sempre que for necessário. Nós, seres humanos, nós precisamos saber o porquê das coisas. Por que eu faço isso? Por que isso é feito? Por que você faz dessa forma? Nós temos essa necessidade que ela é inerente. Desde criança, você tem esse desejo de saber o porquê das coisas. Agora, se você deixa claro para as pessoas qual é a sua meta, fica mais fácil das pessoas entenderem o seu comportamento. E te respeitar. E te respeitar, exatamente. Os nossos amigos já sabem disso. Talvez no início possa ter criado uma estranheza, parecer que a gente não queria estar no ambiente, mas com a repetição e sabendo o nosso propósito, eles entendem que o fato da gente não gostar de sair, ficar a madrugada toda acordado ou chegar em casa muito tarde, porque está alinhado no nosso objetivo, a gente deixou essa meta muito clara para eles e eles respeitam. Então tudo bem, a gente sai, fica todo mundo continuando e tudo bem, gente. Para aproveitar da mesma forma, é isso. Não tenha medo de falar não e de colocar os seus objetivos ali para as pessoas que estão próximas de vocês. É isso aí. Qual que é a quinta? E a quinta e última dica, então vamos lá, recapitulando. Você já sabe qual é a sua meta, certinho? Certo. Se você já sabe qual é a sua meta, o segundo passo, você já começou devagar e com constância, tá consistente, legal.
Você encontrou, terceiro passo, você encontrou um exercício físico que te dá prazer, que você gosta, que você sente bem, numa comunidade que tá te acolhendo e que você se sente feliz lá. Beleza. Veio o quarto agora, que nós acabamos de falar, que é você fazer ajuste nas suas rotinas para você conseguir manter isso na maior constância possível. E aí vem o último, que aí é o ajuste fino. Aliás, é o que tem o maior impacto. Mas como é o mais difícil, é interessante que você já tenha criado o hábito, já tenha a meta para você começar com ele, que é cuidar da alimentação, hidratação e sono. É fácil? Não. Não é fácil. A Júlia, quando ela me conheceu, eu dormia 4 horas por noite. A gente já falou isso aqui, dormia 4 horas, gente. Eu trabalhava no Senai, chegava em casa 11 horas da noite, aí eu preparava as minhas marmitas pro dia seguinte, eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia. 4 horas, 4h30 da manhã eu já estava acordado, porque se eu não acordasse esse horário, eu não conseguia fazer as 2 sessões de treino que eu precisava e não conseguiria fechar o meu dia baseado nas metas que eu tinha proposto. Na minha cabeça, estava tudo legal. Estava dando certo, eu conseguia acordar relativamente disposto, eu ia treinar. E aí a Júlia, quando eu conheci a Júlia, ela começou a bater muito na tecla. Você precisa dormir mais, você precisa dormir mais, você dorme um pouco. Eu falei, mas eu consigo dormir só 4 horas, 4 horas e meia, e no outro dia ser produtivo. Eu achava que eu era produtivo. E aí, depois de muita insistência dela, eu comecei a mudar meu hábito de sono. Eu comecei a ir pra cama mais cedo, acordar geralmente no mesmo horário, 4h30, 10:45, mas indo pra cama mais cedo. E em vez de meia-noite, eu passei 11. Aí ela continuava batendo na tecla, precisa de mais. E eu vou dar uma dica pra vocês que querem mudar a questão do sono, não tenham televisão no quarto. Não tenham, porque a televisão, ela te mantém acordada por causa da iluminação, do que tá passando. Eu falo muito da série que a gente vê, a gente não quer parar de ver, a gente quer chegar até o final. Então, não tenham televisão no quarto. É um dos pontos importantes pra gente mudar a questão do sono. A gente ouve muito a palavra ciclo, a expressão ciclo circadiano. Isso. Que está relacionado com quando o seu corpo entende que é hora de dormir, é hora de acordar. Então, como o seu corpo entende que é hora de dormir? A luminosidade do ambiente diminui. Como é que era lá no tempo das cavernas? A luminosidade diminuía porque o sol se punha. As pessoas geralmente ficavam em volta da fogueira, dentro da caverna, que era uma iluminação mais amarelada. Então, automaticamente, o corpo já entendia que está diminuindo, a luminosidade, está na hora de dormir. O que as pessoas fazem? O que o organismo entende? Vou preparar, vou desacelerar o metabolismo, beleza. Se você tem televisão no quarto, ou tem uma luz muito clara e fica com luz de televisão, telefone o tempo todo, o seu corpo não vai entender que é hora de dormir. Então ele vai ficar alerta o tempo todo, ele vai ficar aceso o tempo todo. Quando você deita na cama, não dou conta, eu tenho insônia. E uma coisa, isso eu falo muito com a minha mãe. A minha mãe é essa, ela vai deitar 10 horas, ela liga a televisão no último volume e acha que vai conseguir dormir. Vai dormir 1 hora da manhã. Então é muito importante. Deitou na cama, gente, cama é lugar de você dormir. Então não tenha televisão, faça esse teste, pelo menos uma semana. Tenta deitar sem ligar a televisão. É óbvio, a gente entende que tem casos e casos. Tem pessoas que trabalham à noite, não conseguem, enfim. Nós estamos falando para quem está no controle, se afastar da televisão, fazer alguma coisa que já vai te deixar mais calmo, mais relaxado. Uma coisa que funciona muito para mim. Hoje eu não tenho mais problema com sono, mas quando eu tinha problema de sono, o que eu ia fazer? Eu ia ler. A melhor opção. Você começou a ler... Aí te dá um sono. Isso. Porque seu cérebro começa a desacelerar. Como você está lendo, você não consegue ter tantos pensamentos porque você está focado na leitura. E você acaba descansando. Então, o sono é extremamente importante. Dormir cedo, acordar cedo. É só se parar para prestar atenção o pessoal da roça antigamente. O pessoal acordava 4 horas da manhã, 3h30 da manhã para tirar leite. Mas a gente usa a expressão para o pessoal do interior, foi dormir com as galinhas. Por quê? Porque o sol se põe, a galinha vai lá pro puleiro e ela vai dormir. E o pessoal da roça, mesma coisa, o sol se punha, vai dormir. O pessoal dormia 6, 7 horas da tarde, 8 horas, já estava dormindo já. Então é isso. Tente controlar o seu sono, você vai ver o tanto que sua produtividade, o tanto que manter o foco na sua vida saudável vai ser melhor. Além disso, nós também temos que preocupar com a hidratação. Muito importante beber água. As pessoas hoje não bebem água. Gente, uma coisa que me ajuda muito, tenha uma garrafinha do seu lado. Eu tenho uma garrafinha de 800 ml, eu sei que eu tenho que beber 4 no dia. Então, deixa ali do seu lado que você vai lembrar. Se a gente não deixar do nosso lado, a gente esquece. E não vai sentir falta. Vai sentir falta quando der uma
uma infecção de urina. Aí você vai sentir falta. Mas eu bebo muito refrigerante tem água. Calma, dá uma segurada aí, Champs. Não é bem assim. Não funciona dessa maneira. Tem vários produtos químicos ali que são totalmente prejudiciais à saúde. Então, beba água mesmo. A quantidade de água, ela vai variar de pessoa a pessoa, mas beba a água. Acordou, bebe um copo d'água. É isso. Seu corpo, você ficou a noite inteira dormindo, seu corpo desidratou, ele precisa de água. Seu corpo tá letárgico, seu metabolismo tá desacelerado, dá um pouquinho de água para ele literalmente começar a aquecer os motores. E durante o dia ter uma garrafinha de água sempre próximo de você, mantendo a hidratação. O nosso cérebro, boa parte dele é água. Ele precisa estar hidratado para você pensar, para você criar conexões, para você conseguir raciocinar durante o seu dia. Seu cérebro tem que estar saudável, ele está bem hidratado. Se você não bebe, está desidratado, vai trabalhar seu desempenho físico, mental, vai trabalhar várias coisas no seu dia. Gente, vocês fizerem essas dicas, vocês vão ver o tanto que o dia de vocês vão render, a autoestima vai aumentar e o tanto que você vai se sentir bem, vai se sentir alegre, feliz, e isso você vai transbordar para as pessoas. Então, foquem em vocês, tentam começar a fazer essas dicas que a gente deu aqui e depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. É isso aí. Então, para a gente fechar, relembrando, definir as metas, ter uma meta muito bem definida, começar com aquilo que está no seu controle, mas manter a constância, encontrar uma atividade física, um exercício físico que você consiga fazer durante um longo período, que você consiga se ver o resto da vida fazendo aquele exercício, ajustar a sua rotina para que isso fique a cada dia mais fácil para você executar, e por último, descascar mais e desembalar menos, beber bastante água durante seu dia e ter um sono de qualidade. Isso, eu quero deixar uma frase aqui para terminar. A falta de saúde hoje pode ser prejudicial para o seu futuro amanhã. É isso aí. Então, tem mais alguma coisa, meu amor, que você gostaria de acrescentar? Não, é só isso. Espero que da minha parte é isso. Tenham gostado desse episódio. Se você gostou, curte aí e comenta pra gente o que vocês acharam, qual é a dificuldade que vocês têm para começar uma atividade física, para se alimentar. Às vezes a gente pode ajudar vocês. É isso aí. Segue a gente lá nas redes sociais, William Castro Lopes no Instagram. E o meu é Julia_Almeida_20. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.